Vamos iniciar então. Quem quiser, eu vou à apostila, a gente começa falando um pouquinho da história da Previdência. A história da Previdência eu vou pular, tá? Porque a gente tem tanta coisa para falar que, na verdade, não é que vocês tenham que excluir o estudo de vocês, mas é um estudo mais fácil vocês levarem de per si. Então, vocês vão conseguir por si só estudar história, isso aí é uma coisa básica, lembrando, o que é importante na história, isso vale, quem quiser copiar, com o marco da Previdência Social Brasileira, vocês devem ter visto isso em prova, que é a tal famosa Lei Eloy Chaves. Então, são 3 pontos importantes, tá? E geralmente cai em prova em relação à história. Quem quiser anotar os pontos importantes, coloquem aí, História da Previdência. Pontos importantes. História da Previdência. Marco da Previdência Social Brasileira. E aí já podem botar a resposta, né? Lei Eloy Chaves. Lei Eloy Chaves, que é o decreto legislativo 4682/23. Ele é de 24 de janeiro de 23, por isso que é o dia que a gente comemora a Previdência Social Brasileira. O dia da Previdência é o dia 24 de janeiro de 1923, por causa desse marco. Geralmente as bancas preparatórias perguntam se a Lei Eloy Chaves é o primeiro ato normativo em matéria de sistema securitário. Não é, tá? Nós tínhamos atos normativos anteriores, né? Por exemplo, que criava o seguro de acidente do trabalho, mas o que ficou marcado, né? O que a história diz, os doutrinadores dizem como marco da Previdência Social Brasileira é esse diploma aí, é o Decreto Legislativo 4682. Então, a primeira informação para a prova é qual marco? Lei Eloy Chaves, tá? A resposta é simples. A segunda informação importante, segunda informação que vocês devem buscar no resumo de vocês coloquem aí, unificação dos institutos. Unificação dos institutos. Só para explicar um pouquinho como é que funciona essa regrinha aí, nós tivemos várias fases da Previdência, tá? Nós tivemos a fase das CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões, que ela é criada com esse marco aí, com a Lei Eloy Chaves, e aí depois dessa primeira fase, com caixas de aposentadorias e pensões, e que abarcavam um diminuto grupo de trabalhadores, nós passamos, né, nós tivemos autarquias sendo criadas para tutelar certos trabalhadores, para ampliar o rol de tutelados pelo regime de previdência aqui no Brasil, e foram criados institutos por categorias profissionais. E aí são criados por industriários, comerciários, bancários, e nós passamos a ter uma gama maior de tutelados pelo regime de previdência aqui no Brasil. Essa é a lógica. Qual o grande problema? São várias caixas de aposentadorias e pensões, são vários institutos de aposentadorias e pensões, cada qual com seu plano de custeio, cada qual com seu plano de benefício. Então, só para dar um exemplo, você tem o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários. Esse instituto tem um plano de custeio, esse instituto tem um plano de benefício. É como se fosse mais ou menos uma regrinha de previdência complementar, né? Lembrando que o nosso curso a gente vai falar de tudo de previdência, tá? Não vamos falar regime geral, próprio e complementar. Quando você tem um fundo de pensão, né, um regime de previdência complementar fechado, cada fundo de pensão faz o seu próprio regulamento. É como se eu voltasse no passado e fosse mais ou menos assim. Então, cada instituto tinha um plano de custeio, cada instituto tinha um plano de benefícios. Ou seja, como estudar isso? E aí, na verdade, em algum momento histórico, houve a necessidade para uniformizar a legislação previdenciária. A legislação previdenciária era uniformizada em 60, com a Lei 3.807. Quem quiser colocar isso? Tá? Então, a Lei 3.807 unifica a legislação previdenciária. Lei 3.807 unifica a legislação previdenciária. Coloquem entre parênteses aí, tá? Então, Lei 3.807 de 60.
Então, essa lei, o que ela faz? Ela unifica a legislação previdenciária, sem unificar os institutos. Então, nós tivemos uma legislação previdenciária passando a ser uniforme para todos os institutos, mas ainda tínhamos institutos absolutamente autônomos. Tinha do industriário, tinha do bancário, tinha do comerciário. Então, nós tínhamos vários institutos ainda. A unificação dos institutos só ocorre em 66. E aí, é essa a informação que cai em prova. A pergunta é, a Lopes, a Lei Orgânica da Previdência de 60, unificou os institutos? Não, ela uniformizou a legislação previdenciária apenas. Então, a unificação dos institutos ocorre em 66, tá bom? Então, a pergunta que nós fizemos é, quando ocorreu a unificação dos institutos? Resposta, por meio, do decreto-lei, unificação dos institutos, por meio do decreto-lei 72/66, vírgula, que cria o INPS, o famoso Instituto Nacional de Previdência. Quando eu passei para o meu concurso, eu passei para ser auditor do INSS. E vovô sempre falava, meu filho, você vai lá para o INPS? E não conseguia falar de jeito nenhum o INSS. E a pergunta é, quando foi criado o INSS? Tá? Essa é a grande pergunta. Então, a terceira grande pergunta de prova é de onde vem o INSS? O INSS vem de uma fusão de dois antigos institutos. Então, coloque aí item 3, criação do INSS. Coloque aí, fusão do IAPAS, deixa eu botar aqui no quadro, tá? IAPAS com o famoso INPS, que eram institutos que faziam parte do SIMPAS. Não vou entrar em grandes detalhes, porque a história vocês conseguem ler tranquilos, tá? A gente tem muita coisa para falar aqui, tá? Então, porque basicamente as perguntas em prova são essas, tá? Regra geral, as perguntas, elas giram em torno disso. Qual é o marco? Quando são unificados os institutos e de onde é criado o INSS. O INSS vem da fusão desses dois antigos institutos, são eles o IAPAS e o INPS. Qual é a lógica do IAPAS? É o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência, custeio. Então, os auditores saíram daqui. Quem fiscalizava as empresas antigamente era o IAPAS, depois foi o INSS, hoje é a Receita. Tá? Então, nós tínhamos a parte de custeio aqui. Custeio. Como fiscalizar? Quem fiscalizava? E a parte de concessão de benefícios, que é justamente o que faz hoje o INSS, ficava a cargo do INPS. Quando você tem a fusão do INPS e do IAPAS, forma-se o INSS. Então, quando eu passei para ser auditor, na época do INSS. Depois a gente sai do INSS e passa a fazer parte da Receita. Tá? Uma reestruturação na fiscalização federal. Tá? Essa foi a lógica. Então, outra pergunta que cai sempre em prova é isso aqui. Para o tribunal cai demais isso aqui. De onde vem o INSS? Da fusão desses dois antigos institutos. O restante eu vou deixar para vocês, que vocês leiam toda essa historinha. Tá? Tanto a Previdência no mundo, quanto a Previdência aqui no Brasil. Vamos lá, o que estudar em matéria de previdenciário para a gente entrar no sistema securitário, para nós entrarmos na Constituição? Cronograma do nosso curso, tá? Final de semana, todo dia de hoje, Constituição Federal, artigo 93 ao 204. Amanhã a gente começa a lei de custeio, a gente fala de segurados do regime geral pela manhã, e na parte da tarde a gente começa o financiamento. Quando eu voltar, a gente termina o custeio e entra em benefício, e aí é a parte que vocês gostam, auxílio-doença, aposentadorias do regime geral, e aí no outro final de semana eu termino o benefício, entramos em regime próprio de previdência dos servidores públicos efetivos e falamos de previdência complementar, assunto que tem cada vez mais uma parte que está sendo muito cobrada em concurso público, tá? A parte da complementar vai ficar pro finalzinho do curso. O que estudar em matéria de previdência? E a gente vai começar hoje falando da Constituição.
Nós vamos começar estudando a Constituição Federal de 88, especificamente artigos 193 ao 204. Abaixo da Constituição, nós temos duas leis básicas, são elas a Lei 8.212 de 91 e a Lei 8.213 de 91. Qual a diferença de cada lei dessa aqui? A Lei 8.212 é o plano de custeio do sistema securitário. A lei que trata do financiamento do sistema é essa aqui, Lei 8.212 de 91. Então, o objeto dessa lei é o custeio do sistema. A 8.212 trata do plano de custeio do sistema securitário. A 8.213, realmente, para fins de concurso, é a que tem a maior incidência de questões. Essa 8.213 é o plano de benefícios da Previdência Social. Então, essa lei não fala sobre saúde nem assistência, ela trata apenas de previdência em matéria de benefício. Vamos lá, como estudar isso aqui? Não se apavorem, vocês vão ver que é muita informação, mas não se apavorem nos próximos 15 minutos, porque eu vou conjugar essas duas leis, nós vamos tratar das duas leis ao mesmo tempo. Ou seja, é como se eu conjugasse esse final de semana e o próximo em 15 minutos. Pelo amor de Deus, não se apavorem, é só para exemplificar essas duas leis básicas que são fundamentais no estudo de vocês. Tá? Outra coisa, apenas para indicar para vocês, que a gente não gosta de estudar com base em letra de lei, não é assim? Eu odeio ler a lei, eu particularmente não gosto de ler a lei, mas infelizmente é fundamental, tá? Tem que ler. Eu sei que vocês não gostam de ler, quando eu tenho que ler alguma coisa eu botei na apostila, tá? Já está lá o artigo que vocês têm que ler de qualquer maneira, e aí é uma regra básica, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de aposentadoria especial para explicar como é que funcionam essas duas leis básicas. Não copiem, por favor, isso aqui não precisa ser copiado, é só para explicar a lógica desse benefício aqui, que eles querem mudar muito isso aqui no texto da reforma. Vamos imaginar o seguinte, eu vou tratar primeiro de custeio, depois a gente vai falar um pouquinho de benefício. Não copiem, tá? A gente vai ter aula sobre isso aqui. Imagina que você tem aqui uma empresa, essa empresa contrata um segurado empregado e combina que vai pagar para ele uma remuneração mensal de R$10.000. O que diz a lei de custeio? Quando uma empresa contrata um segurado empregado, ela é obrigada a pagar 20% sobre essa remuneração. Contribuição patronal básica, 20% sobre essa remuneração. Além desses 20%, a empresa é obrigada a contribuir com uma alíquota, conhecida como alíquota da JURAT, antigo SAT, Seguro de Acidente do Trabalho. A lógica da JURAT é financiar benefícios decorrentes de acidente do trabalho. Então, toda empresa, quando contrata um segurado empregado, além de pagar a contribuição patronal básica, paga a alíquota da JURAT de 1, 2 ou 3%. Tá bom? Essa é a lógica de custeio quando uma empresa contrata um segurado empregado. A pergunta é, vamos imaginar que essa empresa coloca esse segurado em um de seus setores com exposição permanente a um agente nocivo. O que a legislação previdenciária prevê que ele possa, no futuro, se aposentar por meio de uma aposentadoria especial. Qual é a lógica da aposentadoria especial? É mitigar o tempo de contribuição do segurado, tendo em vista a sua exposição permanente a um agente nocivo. O homem no regime geral se aposenta aos 35 anos de tempo, a mulher no regime geral se aposenta aos 30 anos de tempo. Só que eu estou colocando esse segurado exposto a um agente nocivo e eu quero evitar um dano para a sua saúde ou para a sua integridade física. Então a lógica é, eu não quero dano, senão eu aposento ele por invalidez ou ele sai em gozo do auxílio-doença. Eu quero evitar esse dano. Como evitar esse dano? Retirando ele do mercado de trabalho, no mínimo, retirando ele da atividade com exposição. O que eu faço com ele? Aposento ele por meio de uma aposentadoria
especial. Vamos imaginar o seguinte, a pessoa trabalha em mina de subsolo, frente de produção. Quanto tempo ela aguenta? E a legislação previdenciária fala, com 15 anos de exposição a esse agente nocivo, ele deve se aposentar por meio de uma aposentadoria especial. Essa é a lógica. Então, em 15 anos, ele se aposenta. A lógica não são 35? São. Ele vai se aposentar com 15. A lógica são 35. Isso aqui, mina de subsolo, frente de produção. Se o agente nocivo for asbestos, amianto, aposenta em 20. Radiação ionizante, temperatura elevada, ele aposenta em 25 anos. E a pergunta é, alguém tem que pagar essa conta? Se o homem, um segurado do regime geral, tem que verter 35 anos de tempo de contribuição para a percepção desse benefício e ele vai aposentar em 15, são 20 anos que deixam de ser vertidos para a Previdência. E o sistema vai quebrar se alguém não pagar essa conta. Não é essa a lógica? E a pergunta é, quem vai pagar essa conta? É o hipossuficiente que está exposto ao agente nocivo ou quem está expondo? Quem está expondo. Então, na verdade, o que diz a nossa lei de custeio? Ela não cria JURAT? Cria, que visa financiar benefício decorrente de acidente do trabalho. Mas, para especificamente financiar esse benefício, é criada uma alíquota adicional. A alíquota é essa de 6%, 9% ou 12% incidente sobre essa remuneração. E, na verdade, quanto menor a alíquota, maior tempo para se aposentar por meio de uma aposentadoria especial. Eu vou pagar 6% se ele puder se aposentar em 25 anos. E aí eu vou cotizar de tal maneira que eu consiga reaver os 10 anos que são perdidos, que deixam de ser pagos. Viram a lógica da criação dessa fonte de custeio? Então, essa fonte de custeio não é para qualquer segurado. É só para quem está efetivamente exposto. Então, quando a empresa pega esse empregado e coloca ele especificamente exposto a um agente nocivo dentro da sua empresa, em relação a ele que a empresa vai pagar. A empresa paga para qualquer empregado 20%, para qualquer empregado JURAT. Mas vai pagar para qualquer empregado 6, 9 ou 12? Não, só para quem ela expor, para que ele no futuro possa perceber justamente o que é a aposentadoria especial. Então, 6%, 25 anos, 9%, 20 anos, 12%, 15 anos. Viram a lógica do custeio? A pergunta é, qual o evento que enseja a concessão da aposentadoria especial? Está na 8.212? Não, porque não é essa lei que regulamenta o benefício em si. O evento ensejador da concessão do benefício, que é a exposição permanente ao agente nocivo, está no artigo 57 da 8.213, que é a lei que regulamenta o benefício. Então, tudo que você pensar em benefício, em matéria previdenciária, em relação ao regime geral, onde vocês vão buscar a resposta? Na lei do benefício. Qual o evento que enseja a concessão da aposentadoria especial? Quem são os beneficiários desse benefício? Ele exige ou não carência para sua concessão? Qual é a renda mensal desse benefício? E a resposta é na própria lei do benefício. Essa é a lógica. Mas vocês viram que esse assunto é tratado em outra lei, que é na lei do custeio, mas apenas para fins de custear aquele benefício. Então, muita gente não consegue entender que essas duas leis básicas foram criadas no mesmo dia. Elas foram publicadas e têm vigência no mesmo dia. Por quê? Eu crio uma lei para custear o sistema e aí sim eu posso conceder os benefícios previdenciários tendo em vista a prévia fonte de custeio aqui. Eu crio o custeio e eu concedo o benefício. Viram a lógica? Então, por isso que é fundamental e tem uma razão de ser uma rácio dessa ser a 12 e de essa ser a 13. Eu tenho que ter a fonte de custeio para fins de concessão do benefício. É ilógico. Vários professores de cursos preparatórios vão começar o curso com benefício. Por quê? Para conquistar vocês. Porque é muito melhor dar uma aula sobre dependente, sobre período de graça, sobre manutenção e período de graça, manutenção e período da qualidade, sobre carência, sobre aposentadoria. É muito mais fácil conquistar vocês com benefício. Mas não adianta eu explicar para vocês a aposentadoria especial sem vocês saberem de onde vem o recurso para fins de custear isso aqui. Então, é a lógica da lei. Então, tem que saber como custear para saber como conceder o benefício, tá bom? E a gente vai seguir a ordem dos editais. Os editais, eles seguem isso, tá? Financiamento e depois o benefício em si. Então, tudo em relação ao custeio, nessa lei, tudo em relação ao benefício, essa lei aqui. Outro exemplo para vocês, meninas, não só meninas atualmente, mas também os meninos, salário e maternidade, nesse caso eu vou aplicar só para as meninas, tá? Que é o seguinte. Aquela parte ali pode copiar, tá? Não se preocupe não. Esse organograma aí, pode copiar. Qual é a lógica aqui? Para segurada e empregada gestante, quem paga o benefício, salário e maternidade é a própria
empresa, salvo a empregada do MEI. A gente vai ver o porquê que o MEI não é ele quem paga para sua empregada gestante o benefício, mas sim diretamente o INSS, a gente vê lá no salário e maternidade. A pergunta é, qual o evento que encerra a concessão do salário e maternidade? É apenas o parto? Não é. Pode ser um aborto espontâneo? Pode ser. Pode ser uma guarda judicial para fins de adoção? Pode ser. A própria adoção é evento que encerra a concessão do benefício? Sem dúvida nenhuma. Onde vocês buscaram a resposta para saber quais são os eventos que encerram a concessão desse benefício? Na lei do próprio benefício. Quem faz jus a esse benefício? O segurado do regime geral faz jus? Faz, no caso de uma adoção, de uma guarda, o segurado do regime geral faz jus. Do mesmo processo de guarda ou de adoção, é possível mais de um beneficiário perceber o benefício? Não é. Se for o mesmo processo de guarda ou mesmo processo de adoção, não é possível apenas um beneficiário, ainda que eles sejam de regimes básicos distintos. Eu, regime próprio, minha esposa, regime geral, nós adotamos, ela recebe pelo regime geral, eu pelo regime próprio. Não pode. É o mesmo processo de guarda, é o mesmo processo de adoção. Onde eu estou vendo essas regras? Na lei do benefício. É a lei que trata do benefício em si. Mas quando eu falo que a empresa é quem paga para a segurada empregada gestante e reembolsa esse valor, isso não é mais benefício. Isso é matéria de custeio. Então vamos entender o seguinte. Imagina que você tem uma empresa que ela apura a contribuição previdenciária devida sobre sua folha de pagamento, e aí tem lá o valor devido para o INSS de R$10.000. E essa empresa tem uma segurada empregada gestante, ela teve o parto, e ela vai pagar para essa beneficiária o salário maternidade naquela competência. E ao pagar esse benefício, vamos imaginar que a empresa pague o valor de R$1.000 para essa beneficiária, tá? A título de salário maternidade. Vocês estão vendo que quem está pagando o benefício é a própria empresa. A empresa está fazendo, às vezes, do INSS. Isso é um benefício previdenciário que deveria estar pagando justamente essa autarquia. Deveria ser o INSS. Mas quem está pagando é a empresa. O que ela faz, portanto, como ela está fazendo, às vezes, do INSS, quando ela apura o quantum devido à Previdência vai pagar a Previdência, ela faz o quê? Um encontro de contas. Se eu paguei porque você deve esses R$1.000, eu paguei para você e eu devo para você 10.000, o que eu faço? Eu abato o que eu paguei que você deveria estar pagando. Então, na verdade, nessa competência eu pago 9.000, reembolsando o benefício que eu paguei. A pergunta é, isso aqui é matéria de benefício? Não, isso aqui é matéria de custeio, de financiamento do sistema. Então, essa matéria de reembolso é tratada aqui, na 8.212. Viram a lógica? Então, sempre uma lei vai tratar daquela matéria, daquele objeto dentro da sua seara. Uma lei trata daquela matéria falando de custeio e a outra lei trata daquela matéria em matéria específica de benefício. Mesma lógica do salário família. Para o segurado empregado, quem paga é a empresa e abate as cotas do salário família, reembolsa igualzinho o salário maternidade, tá bom? É só para explicar para vocês o seguinte, essas duas leis básicas se comunicam, sempre, elas tratam do mesmo objeto, volta e meia elas tratam do mesmo objeto, sempre dentro da sua seara. Essa aqui trata daquele objeto em matéria de custeio, e essa aqui trata daquele objeto em matéria de benefício. Ah, professor, eu escutei falar... E é muito mais simples eu fazer isso aqui, que é estudar com base no regulamento da Previdência. Por quê? Abaixo dessas duas leis básicas, eu vou pular de cá, tá? Abaixo dessas duas leis básicas, existe um regulamento aprovado pelo decreto 3.048 de 99. Então, esse decreto, ele aprova o que nós chamamos de RPS, Regulamento da Previdência. Isso aqui é a aula do professor Marcelo Sobral, né? Quais são os poderes da administração pública? Entre eles é o poder regulamentar, né? O poder que o chefe do Poder Executivo tem para limitar disposições legais genéricas. Essa é a lógica do poder regulamentar. Então, nós temos um decreto que aprova o regulamento. O regulamento é o conteúdo do ato. Então, isso vem exatamente do poder regulamentar. Esse decreto regulamenta essas duas leis básicas, a 8.212 e a 8.213. Ou seja... Se eu tenho um decreto, se eu tenho um regulamento que limita disposições legais genéricas dessas leis básicas, é muito mais simples eu estudar pelo decreto, concordam? O que o decreto vai falar é exatamente, em tese, né, vai regulamentar o que está na lei. Nunca contrariando a lei, senão isso se torna ilegal, não pode ser contra a lei, nem ultra lei, não pode falar mais do que a lei determina, senão isso se torna também ilegal, né? Seja contrariando, seja indo além do que a lei assim determina.
Qual o problema em matéria previdenciária você estudar pelo regulamento? Vocês estão percebendo que a gente está na iminência de uma reforma. E mini reformas são feitas sempre. Nós temos uma medida provisória mudando regras sobre auxílio e reclusão, está em vigor. Então nós temos medida provisória mudando regras sobre prazo de decadência para fim de solicitar o salário e maternidade. Está em vigor. O que vai acontecer com essa MP? Não sei. O que nós estamos tendo na prática em matéria previdenciária é diversas alterações na lei sem que o decreto acompanhe essa evolução legislativa. A lei muda, o decreto não. A lei muda, o decreto não. Então o que nós estamos tendo aqui no nosso ordenamento são várias antinomias, conflito de normas, onde o decreto diz uma coisa que não é mais condizente com a lei. Esse é o problema. É a pior matéria hoje para você estudar para concurso público, porque ela muda a todo momento. E aí você vai estudar pelo decreto que regulamenta as leis básicas, é muito mais simples eu pegar um dispositivo apenas, né, um ato normativo apenas. Não funciona em matéria de previdência, porque a lei muda e o decreto não muda. E aí, na verdade, quando você vai ler o decreto já não é mais condizente com o que está na lei. O que eu quero dizer, não adianta estudar lendo decreto. A gente basicamente vai ter que ficar lendo o que está na lei. E o que for fundamental no decreto, que está condizente com a lei, eu falo para vocês aqui, ó. Tá? Então, esse é o grande problema de estudar pelo decreto hoje, pelo regulamento da Previdência. A lei muda e o decreto não acompanha a evolução legislativa. E várias antinomias nós temos aqui. Vamos ficar basicamente com o que está na lei. A lei mudou, o decreto não mudou, paciência, a gente fica com o que está na lei. Há pouco tempo atrás, era possível estudar com base no decreto, hoje, muito difícil, por causa dessa mutação da legislação previdenciária. Abaixo disso, nós temos ienes. Pelo amor de Deus. Não entrem nesse grau de detalhes. Só para indicar para vocês que nós temos iene de benefício, né? Essa iene é do INSS, e nós temos iene de custeio, essa iene é da Receita, que trata de custeio, é iene 971 de 2009. As bancas não chegam a entrar nesse grau de detalhe da instrução normativa, seja da instrução normativa do INSS, seja da instrução normativa da Receita 971 de 2009. Então, nem indico a leitura dessas INs, só para indicar o que a gente estuda em matéria de regime geral. A gente basicamente vai ficar com o que está na lei, salvo situações muito específicas que tem uma informação a mais, que a gente vai usar o decreto, por exemplo, na parte de segurados obrigatórios do regime geral, a gente pode estudar pelo decreto, e aí o dispositivo que eu coloquei na apostila é o decreto, tá? Porque lá fala do menor aprendiz, que não fala lei, tá? E aí eu já trago o menor aprendiz para vocês aí, tá bom? Tranquilo que estudar? Hoje, só Constituição. Eu vou fazer aquela parte suja de constitucional, porque... Quem dá aula de constitucional para vocês, Marcelo? Eu duvido que o professor Marcelo entre em detalhes sobre saúde, assistência e previdência. Ele fala assim, olha, eu falo sobre direitos fundamentais, eu falo sobre controle de constitucionalidade, mas essa parte de saúde, assistência e previdência, o professor de previdenciário vai falar. Então, eu fico com essa parte suja. Infelizmente, a parte da manhã é meio que uma decoradinha. Eu vou ajudar vocês a estudarem os artigos da Constituição acerca do sistema securitário. Posso apagar isso aqui? O pessoal só tirar foto do quadro. É para eu sair daqui? Né? Dúvidas que vocês tenham no curso, vocês têm um canal para falar comigo, não é isso? Depois eu vou deixar até o e-mail pessoal também, quem quiser utilizar, não tem problema. Lembrando, né, que não é para utilizar até o final de abril, que eu vou declarar o imposto de renda. Né, professor, o que eu boto na ficha tal, né? Não quero saber. Meu pai está com um problema que vendeu um apartamento, o que ele faz com aquele lucro imobiliário, não quero saber. Tá bom? Pode? Tranquilo? Vamos lá. Vamos, enfim, entrar na nossa Constituição. Aí vocês podem pegar a apostila de vocês. Nós vamos entrar na conceituação do sistema securitário. Antes, eu vou dar uma informaçãozinha antes dessa conceituação, para vocês complementarem a apostila, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a ordem social, a gente vai falar do título 8 da Constituição. Eu vou começar com o capítulo 1, que não está na apostila, tá? O capítulo 1 trata da ordem social. Bom dia.
A ordem social, o capítulo que trata especificamente dos objetivos da ordem social, é o capítulo 1 do título 8, e isso aqui está no artigo 193 da Constituição Federal de 88. A ordem social tem como base o primado do trabalho e tem como objetivos o bem-estar social e a busca por uma justiça social. Então, o artigo 93, que trata do capítulo 1 do título 8, que fala sobre a ordem social, ela traça dois objetivos da ordem social e a gente vai entrar no sistema securitário com base nesses objetivos aqui. Primeiro, ela fala que nós vivemos no estado do bem-estar social, que a gente fala muito lá em constitucional, mas muitos não sabem o fundamento do nosso estado. Por que a gente não vive num estado liberal? Por causa desse dispositivo. Aqui, o poder constituinte fala que, como eu vivo no estado do bem-estar social, eu tenho um estado intervencionista. Eu tenho um estado garantindo direitos sociais mínimos para os seus cidadãos, ou seja, o mínimo em relação à saúde, o mínimo em relação à previdência, o mínimo em relação à assistência. Fora a educação e fora outros ramos sociais que não fazem parte do sistema securitário. Então, o que o poder constituinte fala ao determinar como objetivo da ordem social um estado do bem-estar social é falar para a gente o seguinte: vocês não vivem em um estado liberal. Cada qual não vai buscar o seu próprio direito. Você vai ter que buscar por si só um direito à saúde? Não. Porque o Estado me garante a saúde. Você vai por si só garantir a sua previdência? Não, porque nós temos aí o regime geral de previdência. Ou seja, o Estado não é um Estado absenteísta, é um Estado intervencionista. Nós vivemos em um Estado onde direitos sociais de segunda geração são preservados. Saúde, assistência, previdência, educação. Então, o que quer dizer o poder constituinte ao elencar esse objetivo, ao falar que nós vivemos em um Estado do bem-estar social? O Estado garante direitos sociais mínimos para os seus cidadãos, ou seja, o Estado é intervencionista, ele vai intervir para garantir direitos sociais mínimos. Quero anotar isso aí? Vamos colocar? Então puxa uma setinha no Estado do bem-estar social. Coloque o seguinte: Estado intervencionista, aqui tá gente, no Estado do bem-estar social, coloque o seguinte: Estado intervencionista, vírgula, garantindo direitos sociais básicos para os seus cidadãos. Se alguém me chamasse para ir na Câmara, na CCJ, para falar agora sobre a reforma, eu já ia falar que o regime de capitalização é absolutamente inconstitucional com a nossa ordem jurídica. É acabar com isso aqui. Na verdade, o regime de capitalização é cada um por si faz o seu próprio benefício previdenciário. Se você cotizar o suficiente, beleza, não cotizou, é por você a previdência. Não tem lógica disso. Na verdade, o que estão fazendo é rasgar o artigo 93. Muda o texto da Constituição. Tá? E aqui é discutível, isso aqui não é um direito fundamental. E aí seria uma cláusula pétrea, só rasgando a Constituição de 88 e instituindo uma nova ordem jurídica. Tá? Mas vamos lá. Viram a lógica? Não vivemos um Estado liberal. O Estado garante direitos sociais mínimos, o famoso Estado do bem-estar social. O fundamento está aqui. Se alguém perguntar, vale a capitalização? Resposta, não, porque nós vivemos no Estado do bem-estar social. E o que seria essa tal de justiça social? Gente, esse objetivo da ordem social está imbricado com objetivos que vocês estudam lá em constitucional com o professor Marcelo. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é garantir o desenvolvimento nacional, e o outro é erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo desigualdades regionais e sociais. Não é essa a lógica? Está no artigo 3º, incisos 2 e 3. Ou seja, o que faz a ordem social? A lógica é distribuir renda por esse país. E é o trabalho belíssimo que a Previdência faz.
O que eles estão querendo fazer com a capitalização vamos concentrar a renda. Gente, a Previdência e a assistência, muitos municípios da federação recebem mais dinheiro da assistência e da Previdência do que do fundo de participação. Se as pessoas não tiverem acesso a esses direitos sociais, como municípios do Nordeste vão sobreviver se eu capitalizar? E se as pessoas não conseguirem cotizar? Eles não têm noção do que eles estão fazendo com a capitalização. Gente, pelo amor de Deus, eu estou criticando a reforma, é só para vocês terem um pouquinho de noção do que está acontecendo. Para fins de concurso público, Justiça Social, puxa uma setinha. Diretriz para os nossos governantes no intuito de distribuição de riquezas nacionais. E se eu consigo atingir essa justiça social, eu consigo reduzir desigualdades sociais e regionais que tanto o poder constituinte fala no artigo 3º, inciso 3. Olha a importância de você conjugar os objetivos da ordem social com objetivos fundamentais básicos da República Federativa do Brasil. Tá? Então, o 93 se comunica com o artigo 3º da Constituição.